Olá, meus queridos! Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo e aprender as propriedades do gráfico da função do segundo grau. Professor, muita gente tem uma certa dificuldade porque quando a gente fala de parábola, trava na cabeça de alguns alunos. Mas hoje a gente vai mostrar de um jeito facinho os pontos e propriedades desse gráfico aí, que é tão misterioso para alguns e outros têm certa facilidade. Vamos lá, propriedades da parábola no gráfico, né? Mas antes, curtam a minha página, HP Matemática, tá no Instagram, tá no Facebook e também tá no YouTube. Vamos lá, meu roteiro de aula hoje. Vamos lá, a gente vai começar definindo a função do segundo grau, depois a função do segundo grau completa e incompleta, o gráfico da função do segundo grau, mostrar as raízes do gráfico da função do segundo grau e os pontos notáveis do gráfico e um exercício. Mas, professor, por que o senhor começou da definição? Porque o gráfico é construído através da função. Vamos lá. Vamos lá, a definição. Vamos aqui, voltando aqui para o slide. Definição de função do segundo grau. Uma função do segundo grau é definida da seguinte lei de formação. Presta atenção agora. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a f de x. Ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Por que essa particularidade no a, professor? Se você observar o a está multiplicando o x ao quadrado aqui, ó, da questão. Ó. Se você igualar esse a zero, vai sobrar bx mais c. E vai tornar essa função do primeiro grau. E isso fazendo que o gráfico volte a ser uma linha. Tá bom? E isso não me interessa, porque a gente vai estudar a função do segundo grau e o gráfico é uma parábola. Vocês vão ver aqui. Vamos aprender também a identificar os coeficientes, porque os coeficientes de modo geral, a chave da questão. O aluno que enxerga os coeficientes direitinho, ele consegue aplicar as fórmulas direitinho na função do segundo grau. Então, uma função do segundo grau pode ser classificada em completa ou incompleta. Completa quando todos seus coeficientes são diferentes de zero. Então, o A, o B e o C é diferente de zero. Então, vejamos o primeiro exemplo. 2x ao quadrado mais 2y mais 1. Então, quem é que multiplica o x ao quadrado? Não é o A? Então, A é igual a 2. Quem multiplica o x, no caso aqui vai ser meu y. Então, y é igual a b igual a 2. Então, e c? C é o número real, meu filho. C é o número real que é adicionado à função. Então, f de x... A segundo exemplo aqui, f de x é igual a x ao quadrado mais 4y mais 6. Presta atenção aqui. O x ao quadrado, quando não tem nada na frente, é igual a 1. O b é igual a 4 e o c aqui é igual a 6. Aprendeu a identificar? Fica fácil o resto agora. Então, a função do segundo grau incompleta é um pouquinho diferente. Presta atenção, voltando para o slide aqui. Um de seus termos, ou b ou c, vai ser igual a zero. Lembrando, o A não pode ser zero de jeito nenhum. Fica com isso aí, essa dica, porque o A ou pode ser negativo ou pode ser positivo, mas zero não pode ser, porque tornaria a função do primeiro grau. Então, voltando aqui. No meu primeiro caso, se você observar, eu tenho 2x ao quadrado mais 2, o A é igual a 2. O termo bx, no caso aí, eu não tenho. Observe aí, 2x ao quadrado mais 2. Então, meu b é igual a 0 e meu c é igual a 2. É uma função do segundo grau? É. Porém, incompleta. Tá bom? Então, a outra função, 5x ao quadrado. Eu não tenho o termo b e nem tenho o termo c. Então, tanto b quanto c é igual a 0. Se eles são igual a 0, basta que um apenas deles seja 0, que a função é incompleta. Tá bom? Não esqueçam disso. Mas vamos lá, chegando no gráfico. Lembrando, a gente está falando de função do segundo grau. Quando a gente fala de função do segundo grau, a primeira coisa que o aluno tem que se ligar quando olha em relação ao gráfico é uma parábola, tá bom?
O gráfico é uma parábola. Não pode esquecer disso. Então, vamos lá, voltando para o slide aqui. Eu vou ter duas situações para o coeficiente A. Primeira coisa, quando a parábola é voltada para cima, observe o desenho aqui, e quando a parábola é voltada para baixo, professor, é de suma importância que você entenda quando ela é para cima ou para baixo. Por quê, professor? Porque mais na frente você vai ver a relação de máximo e mínimo, vai depender exatamente desse A aí, ó. Então, voltando. Quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, o A é maior do que zero. Quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, o A é menor que zero. Guardem isso, porque na hora que a gente olhar o gráfico, só de olhar, a gente vê isso aí de cara. A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. Beleza? Voltando aqui. As raízes da função do segundo grau. Presta atenção. As raízes, ela é de suma importância, meu filho. Porque sem elas, você não consegue montar gráfico de jeito nenhum. Então, vamos lá, continuando. Voltando para o slide aqui. A equação do segundo grau, a gente vai ter três possibilidades. Ou ela vai ter uma única solução, ou ela não vai ter solução, ou ela vai ter duas soluções. Então, voltando aqui. A equação do segundo grau, quando possui uma única solução, isto é, a função do segundo grau terá apenas uma raiz real. Então, se ela tem apenas uma raiz real, a parábola intersecta o eixo das abscissas x em apenas um ponto. Lembrando, qualquer tipo de gráfico, ele vai ser gerado no plano cartesiano. Eixo do y, eixo do x. Então, quando eu falo ordenada, eixo do y, abscissa, eixo do x. Não esqueçam disso. Voltando aqui. Quando ela tem uma única solução, quer dizer que ela vai tocar no eixo do x em um ponto só, meu filho. Isso vai me dar duas situações. Lembrando, o A não pode ser zero. Então, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Quando ele é positivo, a concavidade é voltada para cima, a gente acabou de ver. Então, você observe o gráfico. Só toca em um ponto essa função do segundo grau. Só tem uma solução, tá bom? Ou essa equação do segundo grau só tem uma solução, tá bom? Quando ela toca em um ponto com a concavidade voltada para baixo, o A é menor que zero. Não esqueça disso. Olha para o slide para ficar bem grandão agora aqui, ó. Não esqueça disso, tá bom? Tocou em um ponto só, uma única solução, tá certo? Vamos lá. Quando ela não tem solução. Professor, e pode acontecer isso? Pode sim, meu filho. Pode acontecer isso. Quem vai dizer isso? O delta. Lembra do nono ano, voltando um pouquinho atrás, o nono ano. Professor, quando o delta dava menor que zero, a gente dizia o quê? Não tem solução. Isso graficamente, voltando para o slide aqui, ó, acontece isso aqui, ó. Não toca no eixo das abscissas. Então, lembrando, quando o A é maior que zero, para cima, e o A é menor que zero, para baixo, tá bom? Não esqueçam disso, não. Voltando agora. E quando tem duas soluções? Quando tem duas soluções, voltando para o slide aqui, ó. Quando tem duas soluções, o que acontece? Vai ter dois toques no eixo dos x, tá bom? Em pontos distintos, tá bom? Ah, professor, presta atenção. Aqui, dois toques, tá vendo aqui? Tanto com A maior que zero, com A menor que zero, vai tocar em dois pontos aí no seu eixo do x. Então, agora a gente vai chegar a uma parte importante do gráfico, que é o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Como assim, professor? Quem vai dizer se a função tem ponto de máximo ou mínimo é o nosso coeficiente A. Lembra que eu comecei falando dele no início? Se a concavidade é voltada para baixo, eu vou ter o que se chama de ponto de máximo. Se a concavidade é voltada para cima, eu vou ter o que se chama ponto de mínimo. Olha no gráfico aqui para ficar bem grandão, para vocês observarem. Lembrando,
Mais uma vez, estou trabalhando com plano cartesiano. Se eu estou trabalhando com plano cartesiano, então, o que é que eu tenho? Um ponto X e um ponto Y. Então, ponto de máximo e de mínimo. Tá vendo? Vai depender da concavidade da parábola. Presta atenção. E como eu calculo isso, professor? Olha aí a formulazinha bonitinha no teu quadro. Então, o vértice, para identificar o valor do vértice, deve-se usar as seguintes fórmulas. Para o ponto x, menos b sobre 2a. Para o ponto y, menos delta sobre 4a. Lembrando a você, não esqueça essa fórmula do delta. B ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado menos 4ac é importantíssimo. Importantíssimo. Porque ele vai dizer a você se tem uma solução, se tem duas soluções, se não tem nenhuma. Como assim, professor? Presta atenção aqui, ó. Voltando aqui às regrinhas. De acordo com o delta, é possível dizer quantos pontos será tocado no eixo do x. Como assim? Calma, meu filho. Você calculando o delta, lembra que o delta é b ao quadrado menos 4ac. E lembrando, tanta letra é essa, professor? Lembrando, são os coeficientes da tua função do segundo grau. Não tem mistério. O b é o que multiplica o x elevado à primeira potência. O a é o que multiplica o x elevado à segunda potência. E o c é o termo real da função. Então, voltando aqui. Quando ele for maior que zero, o que é que vai acontecer? Eu tenho duas soluções distintas. Tá bom? Quando ele for igual a zero, eu só tenho uma solução, que vai tangenciar o gráfico. Quando ele for menor que zero, ele não toca no eixo do x, tá bom? Não tem solução. Professor, como é que eu vejo isso? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Aqui, ó. Cadê? Voltando. Aqui. Tá vendo aqui? Tocou em 2 pontos. Maior que zero. Tá vendo aqui? Tocou em 2 pontos. Maior que zero. Não tocou em ponto nenhum. Menor que zero. Tocou em um ponto. Igual a zero. Não tem mistério. Tá bom? Vamos lá. Hoje vocês vão sair perito em olhar para o gráfico e dar característica dessa função só olhando para ele. Então, vamos lá. Voltando aqui. Como é que calcula as raízes? A famosa fórmula que vocês conhecem como de Bhaskara, mas é a fórmula de resolução de equação do segundo grau. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não esqueçam dessa fórmula, porque se você esquecer, trava para você achar as raízes, tá bom? Voltando aqui. Relação do coeficiente C. O coeficiente C, ele é muito importante. Por quê? Ele vai determinar o ponto de toque no eixo das ordenadas, tá certo? Então, o C determina o ponto de toque nas ordenadas. A gente vai ter mais uma aula na frente mostrando a relação de todos os coeficientes do gráfico. Não se preocupe, a gente vai desmistificar essa história da parábola ser difícil, tá bom? Voltando aqui. Vamos aplicar tudo que a gente estudou hoje. Eu tenho essa função, ó, y igual a menos x ao quadrado menos x menos 3. Então, dividi em passos, botei em vermelho aí, para vocês se ligar. Primeira coisa que a gente tem que fazer para estudar um gráfico é observar o delta. O delta, se ele é maior que zero, se ele é igual a zero, ou se ele é negativo, tá bom? Segundo passo, encontrar as coordenadas do vértice. Ou ponto de máximo ou ponto de mínimo, como a gente viu. Terceiro passo, encontrar as raízes quando possível. Porque se o delta for negativo, não vai ter como achar essas raízes. O quarto passo, calcular os pontos aleatórios aí. 1 ou 2 está suficiente para a gente montar o gráfico. E o quinto passo, desenhar o gráfico, né? Botar tudo e ligar. Vamos lá. Lembrando, a função que a gente está trabalhando é essa. Menos x ao quadrado, menos x e menos 3. O valor do discriminante, presta atenção, o delta pode ser chamado de discriminante também na questão. O valor do discriminante. Quem multiplica o x ao quadrado? Não é o a, menos 1. Quem multiplica o x, o b, menos 1. Quem multiplica... Quem é o
o termo ali real, não é o C? Menos 3. Aplicando o delta, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os coeficientes na equação, temos o B não é menos 1 ao quadrado. O A não é menos 1? Menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 3, que é o termo C. Então eu vou ter um delta negativo. Se o delta é negativo, a gente não tem o quê? Solução real. Não vai ter ponto de toque no eixo do X, tá bom? Voltando para o slide aqui para o menino enxergar bem grandão as contas. Então, segundo passo, achar as coordenadas do vértice. Então, lembrando, a fórmula do vértice para achar o x do vértice é menos b sobre 2a. Trocando pelos coeficientes, eu tenho menos da fórmula com menos do coeficiente, vai dar positivo, menos com menos 1. Aqui, ó, 2 vezes 1, negativo, dá menos 2. Então, o meu x do vértice é menos 1 meio. O y do vértice, a gente acabou de calcular o delta, viu que é menos 11. Então, menos 11 dá 11 sobre menos 4. Então, o que é que vai acontecer? O y do vértice é menos 11 quarto-avos. Então, aí, ó. Então, o que é que vai acontecer aí? Eu vou ter um vértice assim, ó. Menos 1 meio, menos 11 quartos, tá bom? Então, voltando aqui. Como a gente não tem um delta positivo, a gente pula direto para o quarto passo. Não precisa fazer o terceiro. Se o delta é negativo, a gente sabe que não vai tocar no eixo do X. Então, quarto passo. Escolhi 2 pontos aleatórios aí, ó. O menos 1 e 1. Então, substituindo na equação, ó, tá vendo? Troquei o X por esse ponto que eu achei. Lembrando, o X é um termo independente e o Y é um termo dependente. O X que eu escolher vai me gerar um Y diferente. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Troquei o x ao quadrado por menos 1. O que é que me deu? Ó? Menos 1 ao quadrado elevado ao quadrado dá 1, com menos de fora, menos 1. Menos com menos dá mais. Então, mais 1, menos 3. Então, eu tenho o quê? Menos 1 mais 1, menos 3. Eu vou ter menos 3, porque 1 cancela com 1 aí de cara. 1 mais 1 com menos 1 dá 0. Então, o de baixo, xx for igual a 1, eu vou ter o quê? Menos 1 ao quadrado, menos 1 com menos 3. Então, o que é que vai me dar aí? Ó? Menos 1 com menos 1 com menos 3, menos 5. Então, achei 2 pares ordenados aí que eu vou jogar no gráfico. Agora, quando eu jogar no gráfico, você vai ver que vai ficar bem facinho. O que é que está faltando, professor? A montagem do gráfico. Vamos montar o gráfico com calma aí. Jogando os pontos que a gente encontrou, o que é que vai acontecer? Ó, eu tenho o ponto C, o vértice, o outro ponto E e o ponto D que eu achei, e formou essa parábola caindo. Tá bom? Então não tem mistério. Voltando aqui, sigam esses passos aqui, calcular o valor do delta, que você não se embaraça de jeito nenhum. Segundo, encontrar as coordenadas do vértice. E o terceiro, encontrar as raízes. Ache pontos aleatórios e desenhe um gráfico. Não tem mistério, tá bom? Voltando aqui, veja como ficou fácil. E agora, concluímos a aula de hoje. Sigam a minha página lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Agradeço a atenção de todos e bons estudos, tá bom?